Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3/9, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 37 ao capítulo 39, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Zedequias manda chamar Jeremias. Zedequias, ele era filho de Josias e ele foi o sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, ao trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas nem Zedequias, nem os seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao Senhor, o que ele tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército de Faraó do Egito partiu de sua terra preparado para guerrear. Quando o exército babilônico soube disso, suspendeu o cerco a Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Diga-lhe: embora o exército de Faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará para o Egito. Os babilônicos retornarão e conquistarão essa cidade e queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iluda imaginando que os babilônicos foram embora para sempre. Eles voltarão. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônico e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo, né? Então aqui é uma determinação de Deus. Então, independente, né, de quão grande ou pequeno seria o exército babilônico, seria executado a ordem de Deus, né? E aí, Jeremias, ele vai ser preso, e é muito triste nós vermos, né, quão difícil foi esses dias para Jeremias. Quando o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército de Faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim, tomar posse da propriedade que era dos seus parentes. Lembra que ele comprou um campo? Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônicos. O guarda que o prendeu foi Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias. Não é verdade, disse Jeremias, não estou desertando para o lado dos babilônicos. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformado em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime eu cometi? O que eu fiz contra o rei e contra os seus servos, ou contra o povo, para que eu seja preso? Onde estão seus profetas que se disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei, nem a sua terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor.
O rei não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonathan, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias foi colocado na prisão do palácio. O 38, a situação de Jeremias fica um pouco mais difícil, né? Porque Jeremias é colocado num poço. Olha só. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, Passur, filho de Maquias, ouviram que Jeremias dizia a todo o povo: assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, por fome, por doença, mas os que se renderem aos babilônicos, estes viverão. Então, essa mensagem não é novidade. Deus já tinha dito por várias ocasiões. A recompensa deles será a vida. Eles viverão. Viverão por quê? Se submeteram ao rei da Babilônia. Assim diz o Senhor, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: este homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que nos restam, bem como a todo o povo. Ele nunca buscou o bem, mas a desgraça da nossa nação. O rei Zedequias concordou e disse: faça o que quiserem com ele. Não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então, Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó, meu senhor rei, disse, estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sobre a sua ordem e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de panos e roupas velhas. Levou-o até o poço e, por meio de cordas, adeceu a Jeremias. Coloque pedaços de pano debaixo dos braços, para que as cordas não o machuquem. E quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar-se com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero que fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente me esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me mata. E se eu lhe der conselho, você não ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu um segredo. Tão certo como vive o Senhor que nos criou, que não te matarei e nem te entregarei a homens que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, se você se render aos oficiais babilônicos, você e sua família viverão. A cidade não será queimada, mas se você não se render e não escapará, a cidade será entregue aos babilônicos e eles a queimarão de alto a baixo. Tendo medo
de me arrepender, disse o rei, pois pode acontecer que os babilônicos me entreguem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldade poderão fazer contra mim? Jeremias respondeu: você não será entregue a eles. Se obedecer ao Senhor, sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restaram no seu palácio serão trazidas para fora e entregue aos oficiais e ao exército babilônico. Essas mulheres lhe dirão: que belos amigos você tem, traíram você e o enganaram. Então seus pés atolaram na lama e abandonaram-no à própria sorte. Todas suas esposas, todos seus filhos serão levados pelos babilônicos e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia e essa cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser meus oficiais que fiquem sabendo o que falei com você, diga: conte-nos sobre o que você disse ao rei, sobre o que vocês conversaram. Se não nos contar, mataremos. Se isso acontecer, diga-lhe apenas que suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonathan, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei vieram, falar com Jeremias e perguntaram o que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. O 39 vai falar sobre a queda de Jerusalém. Em janeiro, o 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, o 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta a brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônico entraram e se sentaram junto ao portão do meio. E aí Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônicos tinham invadido a cidade e esperavam até o anoitecer passarem pelos portões entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônicos os perseguiram, os alcançaram, o rei Zedequias, nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na cidade de Amate. Ali o rei Nabucodonosor sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a testemunhar a matança dos seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois, arrancou os seus olhos, prendeu com correntes de bronze e o levou à Babilônia. O que aconteceu aqui? Zedequias, por mais que ele tenha ouvido a Jeremias, ele não obedeceu à ordem de Deus. Não era para ele fugir, é para ele ficar e se sujeitar ao rei da Babilônia, se ele quisesse viver. Pois ele fugiu. E por conta dessa atitude dele, levou à morte, ele teve que testemunhar a morte dos seus próprios filhos e dos nobres de Judá. E ainda, Nabucodonosor mandou-lhe arrancar os olhos e o prender com correntes. Os babilônicos queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real, a casa do povo, derrubaram os muros da cidade, aquela destruição, que a gente vê aqui com detalhe. Porém, olha só, Jeremias permanece na cidade. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradan, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. E sabe qual foi a ordem de Nabucodonosor a respeito de Jeremias? Cuide que ele não seja ferido. Disse:
tome conta dele, providencie tudo o que ele te pedir. Olha que cuidado que Deus manda sobre a vida de Jeremias através do seu servo Nabucodonosor. O cuidado que Jeremias não teve por parte do seu próprio povo, que intentou contra a sua vida diversas vezes, fizeram muita maldade com Jeremias. O cuidado que ele não teve do seu povo, Deus providenciou para que ele tivesse sobre a vida dele o cuidado de receber tudo aquilo que ele queria, continuar na sua nação, na sua cidade, sendo cuidado pelo próprio Nabucodonosor. Que coisa extraordinária, não é? Aqui é a demonstração que Deus cuida de nós, independente das circunstâncias que advêm. Ele só quer apenas que sejamos fiéis a Ele. Sejamos fiéis à aliança que temos com Ele. E as demais coisas, Ele nos acrescentará. Ele cuidará de nós. E olha só. E aí mandaram tirar Jeremias da prisão, entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, o neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio do seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei a esta cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade, não bem. Você verá ela ser destruída, mas eu o livrarei daquele que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei, o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Que coisa mais linda, não é? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.